nada nos atrapalhar. Quem está chegando agora, Lucas capítulo 4, versículo 38. Lucas capítulo 4, versículo 38. Se você puder abrir a sua câmera, tá? Deixa só a câmera aberta, mas o áudio você desliga. 10 horas, vamos começar. Feche seus olhos. Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar, sinto uma insegurança, pois sou ser humano com defeitos, imperfeito, mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar. Mas quero ouvir tua voz me dizendo: não temas, sou contigo, só confia em mim. Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só, posso até descansar, repousar em teus braços. Você pode abrir os seus olhos agora e cantar junto comigo essa parte, porque essa parte me enche, sabe? Me preenche. Esse louvor é um louvor que vem do céu. Eu queria que você cantasse assim, ó. Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só, posso até descansar, repousar em teus braços. Amém, pessoal. Amém. Esse louvor ele fala muito no meu coração, porque é isso, né? Nós não estamos só. E nós sentimos a presença dele, que é poderosa, é soberana. Hoje o texto que o Espírito Santo colocou no meu coração, né, foi até uma surpresa para mim, a nossa meditação hoje, porque o pastor me avisou, né, que tinha acontecido essa mudança e que a gente faria agora a meditação à terça-feira, e assim, de pronto, eu falei, então vamos fazer, e é isso, né? Porque se o Espírito Santo pede, a gente só obedece, né? Mais uma vez, você que está com o seu áudio ligado, por favor, desliga, tá, o seu áudio, presta atenção aí, vê se o teu áudio está ligado, porque eu consigo ouvir aqui ruído, grito, cachorro latindo, entendeu? E aí olha aí direitinho e desliga seu áudio, tá bom? E aí nós hoje vamos meditar nesse livro, que é o livro de Lucas, capítulo 4, versículo 38, ao qual o Espírito Santo colocou no meu coração para trazer essa noite. E eu fiquei, de fato, de verdade, assim, hoje eu fiquei um dia de folga e eu estudei essa passagem hoje o dia todo. Porque eu falei, Espírito Santo, o que o Senhor quer falar nessa noite? O texto tem como título, eu não sei se na sua Bíblia está assim, mas na minha Bíblia está escrito assim, ó, cura da sogra de Pedro e de diversos enfermos. Né? Não sei se na sua Bíblia está escrito assim, a minha Bíblia, a Bíblia é fiel, né? Ela está escrita assim, cura da sogra de Pedro e de diversos enfermos. E aí, o capítulo 4, versículo 38, começa dizendo assim, ora, levantando-se Jesus da sinagoga,
entrou em casa de Simão. Vou precisar parar um pouquinho para explicar alguns aqui o que significa sinagoga, né? Antigamente, as pregações elas eram feitas em templos ou em sinagogas, né? Vamos imaginar que o templo seria uma igreja, né? Uma igreja tradicional que tem ali um púlpito, né? E uma sinagoga seria um núcleo, né? Um lugar menorzinho, um lugar mais próximo de casa, né? Uma igreja de bairro, uma coisa menor, mas que haviam pregações recorrentes. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado, tá? Presta atenção para não atrapalhar o momento que o Espírito Santo quer falar, tá bom? Então, né, havia as sinagogas. As sinagogas eram essas igrejas menores, se a gente colocar hoje como se fosse um núcleo, né, ou uma igreja de bairro. E a Bíblia está dizendo que Jesus, né, ele estava sentado, porque para você poder levantar, você tem que estar sentado, né? Então, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. Então, ele estava sentado nesse lugar, né, onde estava havendo pregações, e ele levantou para ir à casa de Simão. Simão é Pedro, né? O Pedro, o famoso Pedro. E a Bíblia continua dizendo no versículo 38 ainda, e a sogra de Simão estava tomada por uma grande febre, e rogaram-lhe por ela. Quero novamente que você pare e você preste bastante atenção agora. A gente está vendo Jesus saindo de um cenário que é um cenário tradicional de uma igreja, né, para entrar na casa de um homem que era um pescador, uma casa simples. Antigamente essas casas eram feitas de barro, né? Eram casas muito pequenas. E Jesus, então, se levanta e decide ir na casa de Pedro. E a Bíblia está dizendo que dentro dessa casa tinha uma mulher, e a Bíblia faz questão de dizer que ela era a sogra de Pedro. Então, se Pedro tinha uma sogra, logo Pedro tinha uma esposa, né? Para você ter sogra, você tem que ter uma esposa. Então, existia ali a sogra de Pedro, e que essa mulher, ela estava com uma febre muito grande. Uma febre muito grande. Eu fui pesquisar, em alguns estudos dizem que essa área ali, né, essa área por onde Jesus estava, onde era a casa de Pedro, tinha muito foco de mosquito, né? Eu sou enfermeiro, então, pelo meu conhecimento técnico, a gente entende que essa febre que ela estava tendo era a febre da malária, que é uma febre intermitente, uma febre muito grande, e a sensação de fato é que a pessoa vai morrer. Então haviam muitos mosquitos naquela região, e provavelmente o que ela tinha ali era uma enfermidade, a malária. Então ela estava enferma, estava com uma febre, e a Bíblia está dizendo que rogaram-lhe por ela. O que é rogar por alguém? Rogar é pedir, né? Alguém pediu por essa mulher. Imagina agora a cena, abre sua mente que Jesus te deu, o Espírito Santo nos deu a capacidade de imaginar. Imagine Jesus agora entrando na casa de Pedro, né? Geralmente as casas elas têm cômodos, né? Uma pessoa doente, ela provavelmente está deitada, então ela está num quarto reservado. Geralmente quem está doente numa casa fica num quarto reservado e fechada a porta, né? Porque de repente a pessoa se sente constrangida em alguém vê-la daquela situação, ou então, né, o próprio dono da casa fica constrangido, né, de mostrar a doença que está ali dentro da casa dela. Então tinha ali um cenário que Jesus entra nessa casa e alguém precisou dizer para Jesus que tinha uma mulher doente ali dentro. E a Bíblia não diz, né? Não diz quem é essa pessoa, mas vamos imaginar. Você está na sua casa, você tem um familiar que está doente, primeira coisa que você vai fazer é o quê? Apontar. Você está ali de frente de uma pessoa que vem de uma sessão de curas, de libertação, uma pessoa que está fazendo milagres. Esse homem, né, Jesus, entra na sua casa, você tem uma pessoa doente na sua casa, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Cura ela também. Isso é lógico. Só que a Bíblia aqui, ela não diz sobre uma pessoa, ela está falando de uma sogra e de um homem, né? Está falando de Pedro e da sua sogra. E o que fica entre a sogra e o Pedro é quem? É a esposa dele. Então existe uma esposa de Pedro, que provavelmente estava nesse cenário também, mas a Bíblia não diz que essa mulher estava ali, mas que provavelmente ela existia, porque Pedro não ia morar na casa com a sogra sozinha, né? A esposa dele tinha que estar ali dentro. Então, subentende-se
que essa pessoa que rogou foi a filha dela, né? A esposa de Pedro. Porque se você está numa situação onde a sua mãe ela está enferma, entra um pastor na sua casa, um homem de Deus na sua casa, ela está doente, com sensação de morte, uma febre de 40 graus, hiperperexia lá em cima, o que você vai pedir? Uma oração. Você vai falar assim, não, vem cá, ora minha mãe. Porque esse rogaram-lhe foi um rogaram-lhe muito forte, que chamou a atenção de Jesus. Porque pelo texto aqui, visualmente, Jesus não estava conseguindo ver essa mulher naquele cômodo que ele estava. Não sei se ele estava na sala, se ele estava na cozinha, não sei se ele estava próximo ao banheiro, mas era um lugar que ele não conseguia enxergar essa mulher, mas que alguém precisou rogar. E aí a gente vai precisar entender que a Bíblia ela é um livro que todas as letras, vírgulas e pontos, elas têm um sentido. Nada dentro da palavra de Deus ela é incompleto, né? É por nada. Ah, está escrito aqui, mas é só porque está escrito. Não, se está escrito é porque o Espírito Santo fez questão de estar e vai fazer diferença na vida de alguém. Porque se você for ler os capítulos, o capítulo após esse, ele fala do chamado de Pedro e de André, né? A gente até falou isso numa meditação passada, sobre o momento que ele foi chamado, né? Que ele precisou voltar lá no início. Então, após esse momento aqui da cura da sogra de Pedro, foi o momento que o Senhor Jesus convoca ele para essa chamada, né? Para essa viagem apostólica, essa viagem missionária, para ele poder ir com Jesus e ser um discípulo. E aí eu queria que você parasse e analisasse, né? Porque a gente está aqui num cenário da casa de um homem, e dentro dessa casa desse homem tem uma mulher, essa mulher está doente, Jesus entra dentro dessa casa, alguém pede para Jesus para poder dar uma olhada nela, Jesus vai até ela, e aí no versículo 39 diz assim, ó, e inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se, logo servia-os. Vamos novamente parar para pensar. Porque, pessoal, dentro do texto bíblico, essa passagem é a passagem mais rápida de cura que o Senhor Jesus fez, né? Foi a coisa mais rápida que aconteceu. Ele chega na casa da mulher, ele dá uma dobrada ali, né? Enverga um pouquinho para cima dela, dá a mão para ela, repreende a febre, levanta ela, tá curada, a mulher levanta e começa já a fazer as coisas. Então foi algo muito rápido que aconteceu. Por que o Senhor Jesus queria fazer essa obra de forma rápida na vida dessa mulher? Porque existe também uma chamada nessa história. Eu me coloco nessa situação agora. Por exemplo, se eu, né, como homem, eu tô casado com a minha esposa, e aí eu recebo a missão de ir para algum lugar distante, né? E eu descubro que a minha mãe ela tá doente. Você acha que a minha cabeça vai e não vai ficar preocupada aqui na minha mãe? Você acha que eu ia ficar livre? Minha mente ia ficar livre. Não, eu vou, tá tudo certo, vou lá, minha mãe tá doente, tá com uma febre pra morrer, eu vou seguir Jesus e tá tudo bem. Você acha? É óbvio que não, porque nós somos seres humanos. Então existia uma obra aqui que o Senhor Jesus precisava fazer também, porque existia um Pedro que ia ter uma chamada. E esse Pedro, ele tinha esposa e sogra. Imagine ele indo embora com Jesus, seguindo Jesus e deixando para trás uma esposa junto com uma mãe doente. O Senhor Jesus, ele jamais faria isso. Porque a obra é por completa. Aprenda, existe uma chamada, mas essa chamada de Pedro, ela dependia de um sentimento. Por quê? Porque Pedro era a pessoa ao qual o Senhor Jesus conhecia o coração. Pedro significa pedra. Ele era o coração de pedra. A primeira desculpa que Pedro ia dar para Jesus é assim: Jesus, eu até quero ir, mas eu tenho uma sogra doente, eu não posso deixar ela com a minha esposa. Imagina, Jesus, se eu vou deixar, eu quero muito ir, porque era a desculpa perfeita. Muitas das vezes, muitos jovens dão essa desculpa para não ir na igreja. Ah, não vou não, porque meu familiar está doente, minha mãe está doente, alguém está doente. Sempre alguém que é o problema. Mas o Senhor Jesus, vendo antes, antecipadamente, ele já olhou e falou assim: não, vou tirar esse problema e não vai ter desculpa, porque eu vou
Eu vou chamar o Pedro. O Pedro vai vir. E Jesus conhecia o coração da mulher de Pedro. Porque a mulher de Pedro, pessoal, embora ela não seja citada aqui no texto, pense, ela viu algo em Pedro que Jesus também viu. Porque o cara não era fácil, não, ele era difícil. Mas ela conseguiu ver uma virtude nele, a mesma virtude que Jesus viu. Que chamou a atenção do céu. Foi a mesma virtude que essa mulher viu nele. Então o Senhor Jesus queria fazer também uma obra na vida dessa mulher. Porque essa mulher tinha uma mãe que estava doente. E a doença era uma vergonha. Por que isso? Não pode receber visita, não pode ir para lugar nenhum porque a mãe é doente. O marido está preso a ela porque ela não pode trabalhar, a mulher não trabalha, o marido tem que trabalhar e sustenta ela e sustenta a mãe, porque é isso, se está na casa dele, mora com ele. E muitas das vezes a gente não entende. Eu acho que tem que ter uma compreensão agora nossa. Que se tem algo que impede da obra ser feita, o Senhor Jesus tem poder para mudar. E o engraçado que nesse mesmo versículo 39, no finalzinho está escrito assim, ó, levantando-se logo, servia-os. Eu já vi alguns pastores pregando que esse ato de servir é que ela levantou e de repente foi fazer uma janta, um café, né? Ela foi fazer um almoço, alguma coisa para ser grata ao Senhor Jesus. Mas a Bíblia, ela é tão completa que ela não deixa furo. E isso é para você, mulher, que acha que teu papel é só fazer, arrumar, e que você não tem uma função ministerial. Você é importante. Você jovem, você mulher que está me ouvindo, você não é só, porque eu não sou a força abraçal, eu não sou aquela que segura, que pega a força. Não, você aprende. Hoje o Espírito Santo ele vai ensinar algo para alguém aqui. Ele vai ensinar para você que tem testemunhos que são a chave para a salvação de cidades. E para isso, a gente vai precisar dar um pulinho lá em Marcos, capítulo 1, versículo 32. Porque a Bíblia ela se completa, né? O Lucas é uma visão mais da medicina, né? O Lucas ele é muito dessas questões da saúde, né? Porque o Lucas era médico, então a visão é mais para a saúde, né? Mas o Marcos é povão. E eu gosto do Marcos, porque o Marcos ele diz tudo o que acontece na hora lá. E no capítulo 1, versículo 32, o Marcos dá um detalhe diferente. O Marcos diz assim, ó, porque o texto não termina aí que ela servia-os. O texto continua. O texto continua no 32 dizendo assim, ó, e tendo chegado à tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. Então preste atenção, Jesus ele estava vindo de uma sequência de fatos que aconteceram no mesmo dia. Jesus tinha acabado de sair, no capítulo 4, lá em Lucas, Jesus tinha acabado de sair do deserto. Jesus vai para uma sinagoga na Galileia, né? Jesus é expulso dessa sinagoga na Galileia. Ele vai para o outro lado, que é na parte da casa de Pedro. Nessa sinagoga ele prega novamente. Ele vê que as pessoas ali, elas não estão entendendo o propósito, porque nessa sinagoga a Bíblia diz que um homem está ali, né, na sinagoga, e ele manifesta, e ele diz, né, o demônio, através da boca dele, diz, vieste me atormentar antes do templo, né? Tem uma história dessa, né? Se você ler o contexto é isso. E aí, esse endemoniado está ali, e a Bíblia diz que as pessoas, elas se espantam. Porque muitas das vezes as pessoas não estão acostumadas a ver o milagre que Jesus está ali para fazer. Né? As pessoas estavam acostumadas, aquele endemoniado está ali na sinagoga e está tudo bem. De repente o endemoniado foi até na sinagoga pregar. Mas Jesus vem e muda tudo. Porque quando ele vira para o demônio, ele diz assim, ó, sai dele. Sai dele. Cala a boca e sai dele. Então Jesus já vinha de uma sequência de fatos. E aí Jesus decide ir para a casa de Pedro. Jesus chega na casa de Pedro, descobre que a sogra do Pedro é doente, é uma pessoa doente. Jesus cura essa mulher, a Bíblia está dizendo que ela se levanta e ela vai servir. Só que se a gente parar aí, a gente fica numa visão que essa mulher ela foi curada e em troca ela foi fazer um cafezinho. Entenda, nenhum milagre é por acaso. O milagre que Jesus fez na sua vida, o milagre que o Espírito Santo quer fazer na sua vida, ele vai fazer
pensando também em alguém. Porque às vezes você acha que só você sofreu de depressão, só você é triste, só você tem vontade de morrer. É você e uma torcida do Flamengo. Eu conversava com alguns familiares meus que perderam familiares, né, decorrente à Covid-19, e eles ficavam muito tristes, né, porque perderam familiares. E eu sempre disse isso para eles, né, embora eu não tenha perdido tantas pessoas próximas, o que o Espírito Santo sempre colocou no meu coração é o seguinte, que quando você passa por algo, é para ser exemplo para alguém. Porque o Espírito Santo e a palavra de Deus diz que você não vai passar por nada que você não possa suportar. E quando você perde alguém, imagina, você perdeu sua mãe, você perdeu seu pai, perdeu seu irmão, e você recebe um jovem na igreja, uma jovem na igreja que está passando pela mesma situação, que está com depressão porque perdeu os familiares, que perdeu alguém, está muito triste, está se cortando. O que você vai dizer para ela? Porque o que se espera é que você diga para ela assim, existe um Deus. Mesmo que você entenda a dor dela, você vai dizer assim, eu entendo a sua dor. Eu sei o que você está sentindo, minha amiga. Minha irmã, eu sei o que você está sentindo. Mas existe um Deus que ele muda, que ele supre. Porque às vezes pregar é mole, falar é fácil. Agora, quando você é o exemplo, você arrasta. E essa mulher aqui, ela foi levantada para ser um exemplo. Sabe por quê? Porque no versículo 33 diz assim, ó, e toda a cidade se ajuntou à porta. Pessoal, preste atenção. Um milagre aconteceu dentro da casa de um pescador. Essa casa era pequena. Alguém dentro dessa casa, provavelmente a filha dessa mulher, grita dizendo, Senhor, a minha mãe está doente, cura ela. E essa mulher ela é curada, e a Bíblia está dizendo aqui no 32 que ficou tarde, Jesus ele continuou na casa, porque Jesus quando entra numa casa ele permanece, Jesus não sai rápido. Quando Jesus ele é bem recebido, quando Jesus sabe a intenção do dono da casa, Jesus ele fica. Jesus ele fica nessa casa, a Bíblia está dizendo que ficou tarde, a ponto do sol se pôr, já era quase de madrugada, a madrugada já para o dia seguinte. E a Bíblia está dizendo que trouxeram-lhe é que alguém trouxe. Todos, repete comigo assim, ó, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. Pessoal, imagina a cena agora. Imagina a cena, você sendo aí a sogra do Pedro, começa a me dar um negócio. Você sendo aí a sogra do Pedro, você é curado por essa febre. Tu tá com Jesus dentro da sua casa, já tá amanhecendo o dia, tu olha na porta da tua casa e a cidade inteira com aquele monte de gente doente, endemoniada no teu portão. Para pra pensar. Para pra pensar. Você, agora, olhando pro portão da tua casa, não sei se dá pra tu olhar do portão da tua casa daí de onde você tá, mas olha pro portão da tua casa e imagina agora um cenário de pessoas doentes e endemoniadas na porta da tua casa, querendo o mesmo milagre que aconteceu na tua vida. Pessoal, o Espírito Santo quer ensinar algo para alguém nessa noite. Tem pessoas que vão ser a porta, mas tem pessoas que vão ser a chave. E quando você é a chave, você abre qualquer porta. O Espírito Santo nos trouxe nessa noite para dizer que nós somos a chave para a salvação de muitos enfermos, endemoniados, perdidos, que estão à beira do precipício. Essa mulher, ela se levantou para servir, e para servir como testemunho. Ela foi o testemunho real do milagre de Jesus. Essa mulher ela não sabia a importância dela. Ela tinha uma primeira importância que era da chamada de Pedro, do discípulo Pedro. Ela tinha uma importância na vida da filha, porque a filha provavelmente iria ficar deprimida sem o marido, porque o marido ia para uma viagem, né, missionária, e com a mãe doente.
e também de uma cidade, porque não sou eu que estou dizendo. A Bíblia está dizendo, versículo 33, e toda a cidade se ajuntou à porta. Acraseado, é a porta da casa dela. Eles se juntaram na porta dela. Um monte de gente doente. Imagina agora na tua porta um monte de gente com câncer, com AIDS, enferma, com febre. Um monte de gente endemoniada, manifestada no teu portão. Porque alguém dentro dessa casa saiu. Porque eu não sei como. Aí a Bíblia também não revela como é que isso aconteceu. Mas a pessoa sabe que quando o negócio é, né? Quando a fofoca é boa, o negócio se espalha. Né? Não precisa de muito. Quando a conversa é boa, quando o assunto, quando a notícia é boa, voa, sai pela flecha. Alguém sai daquela casa e espalha para geral. Jesus curou aquela mulher. E a Bíblia está dizendo depois que Jesus curou muitos, que Jesus libertou muitos. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês aqui é justamente sobre isso. Sobre a nossa importância em ser a chave para a vida de alguém. Hoje a Força Jovem ela é composta por muitos jovens de vários, né, vários tipos de jeito de falar, jeito de se vestir, de se comportar. E muitas das vezes a gente se despreza, né, o pequenininho. A gente olha geralmente para aqueles que têm uma posição, aqueles que estão na frente, e esquece aqueles piquititinhos. Entenda, Jesus, o Senhor Jesus, ele faz quem ele quiser ser a chave para a salvação das cidades. Ele fez a samaritana, ele fez o cego, ele fez a sogra do Pedro. Uma pessoa que de repente estava dentro de um quarto, trancada, uma pessoa que estava lá já esquecida, chorando, com febre. Jesus foi lá e fez essa mulher ser a chave da salvação daquela cidade. O Espírito Santo quer dizer para você hoje, jovem, obreiro, você que está me assistindo, que você é peça fundamental no reino. Não existe outro como você. Você é essencial. Às vezes a gente esquece e a gente precisa entender que nós somos a chave. Nós somos a chave, pessoal. Peraí, só um minutinho, porque aconteceu aquele negócio de novo dos 10 minutos que eu começo a falar em 5 minutos, aparece os 10 minutos aqui. Toda vez a mesma coisa, né? Você já sabe. Já está acabando, só tenho 10 minutos. Pessoal, nós somos importantes. De repente a gente é muito cobrado, né? A gente é muito exigido, exigem muito da gente. E às vezes nós não podemos dar porque estamos doentes. Mas quando nós somos curados, quando o nosso interior é curado, nós podemos levantar e servir. Nós podemos ser, de fato e de verdade, o vivo. Se hoje você está aqui me ouvindo e você está doente espiritualmente falando, nos procure. Nos procure. A gente está aqui para te abraçar, a gente está aqui para estar com você, juntão. Não é só junto na hora do oba-oba, na hora da gritaria, na hora da dancinha, não. É junto na hora do sofrimento. É junto na hora da dor. É para chorar junto, vamos chorar junto, vamos guerrear junto, vamos vencer junto, vamos orar um pelos outros. Existia uma mulher nesse contexto. Uma mulher que a Bíblia não diz nem o nome dela. A gente só sabe que ela é a sogra do Pedro. Mas que ela foi a chave. De repente, você aí é o irmão do Jorel. Não sei se vocês já viram esse desenho. Você é o irmão do Jorel. Você é aquele que é irmão do obreiro. Você é o filho do pastor. Você é o filho de não sei quem. Você não tem nem nome na igreja. Porque eu cheguei aqui na igreja, eu era irmão do Luiz. Graças a Deus, Jesus me deu um nome. Né? Eu virei o Ebert. Mas eu cheguei, eu era irmão do Luiz. E a gente às vezes chega assim. É irmão do evangelista, é primo do obreiro, é parente do pastor, né? Então o Espírito Santo ele diz para você hoje, seja lá quem você for, você pode não ter título nenhum, você não pode ter posição nenhuma, mas se Jesus quiser te usar como testemunho para você ser a chave para salvar multidões, meu irmão, recebe e esteja ali em linha de frente. Esse texto aqui é para meditação profunda, pessoal. Depois você medita novamente. Marcos,
1, 32 e 33, Lucas 4, 38 e 39. Leia o texto, veja o que aconteceu antes, veja o que aconteceu depois. O Espírito Santo tem levantado propósitos, tem levantado projetos para ninguém ficar de fora. O Espírito Santo mudou, né? Agora a nossa meditação é dia de terça, o nosso algo a mais é na sexta. Pessoal, todas as coisas juntamente contribuem para o bem. É para a vida de alguém. De repente, o alguém que não estava conseguindo vir na terça é a chave que está lá na sexta, que Jesus vai mudar a história dele. Então não deixa essa oportunidade passar. Não deixa. Se você pode vir, venha. Venha, mas venha em espírito, Senhor, fala comigo. Às vezes você chega do lado, tem um jovem que está de brincadeira, de mimimi, de palhaçadinha. Meu irmão, olha para Jesus, sai de perto dele. Sai de perto. Se for pelas coisas de Deus, que seja constrangido, sai de perto dele. Porque quem quer Jesus mesmo tem que estar ali, ó, ouvindo, atento. Quem tem ouvidos, ouça. Amanhã vai ter o evento do Help, né? Vai ter evangelização com o Help. De repente você se sente incapaz. De repente você diz assim, obreiro, eu não vou porque eu sou triste. Obreiro, ninguém sabe, mas eu tenho depressão. Meu irmão, vai, que quanto você está fazendo pelo outro, Jesus vai fazer por você. Ele vai curar você. Porque a mulher foi curada depois que ela levantou. Tem gente que fala assim, só vou ir quando eu for curado. Se eu não for curado, eu não vou. Meu irmão, para de loucura. Jesus levanta a mulher e depois cura. E ele faz isso por quê? Porque ele é Deus. Então amanhã levanta essa sua cabeça. Não vai estar fazendo nada para ninguém, ficar prostrado vendo besteira. Levanta. Levanta. De repente a carta que você vai estar na sua mão vai salvar um futuro pastor, uma futura obreira. Pessoal, a gente só faz a obra. A gente só vai lá, ó, e evangeliza. A gente faz o mecânico. Quem faz a obra espiritual é Jesus. O Espírito Santo que fala na mente, que fala no coração, não é a gente, não. Nós não temos palavra para convencer ninguém. Quem somos nós para convencer alguém? O Espírito Santo convence. Então essa experiência de hoje, né, dessa meditação, eu quero que você leve para a sua vida. Eu quero que você leve para a sua vida. E você entenda, eu sou a chave. Não deixa nunca o diabo fazer você esquecer disso. Porque nós precisamos, eu queria ter mais tempo para fazer essa oração. Mas depois eu vou pedir ao pastor, depois eu vou conversar com o pastor, pedir ele para a gente fazer uma oração para curar a memória. Porque tem gente que esquece de onde que saiu. É igual o povo de Israel, vai para o deserto e esquece que saiu do Egito. Tem que ter essa oração da cura da memória. As pessoas precisam lembrar de onde que Jesus tirou ela. Precisamos fazer essa oração, a oração da cura da memória. Nunca se esqueça de onde você tirou, de onde o Senhor Jesus te tirou. E nunca se esqueça que você, que eu, nós somos a chave. E quando terminar aqui, você vai colocar isso lá no grupo. Você vai dizer assim, ó, eu sou a chave. Mas quando você estiver digitando, não digita automático não, porque tem gente que é assim, pum, já digitei. Lê o que você está escrevendo para você nunca mais esquecer quem você é. Você é a chave que, igual a mulher de Pedro, igual a sogra de Pedro, você vai colocar toda uma cidade na sua porta, procurando o mesmo Jesus, o mesmo milagre, a mesma bênção que você teve. Porque é esse o propósito do Espírito Santo na nossa vida. Eu acho que meus minutos estão terminando e eu vou encerrar minha fala por aqui. Eu espero que tenha abençoado, possa ter aproveitado, né? Eu estou gravando essa mensagem, depois se alguém não conseguiu escutar, você me avise, fale comigo, que eu posso mandar pelo Telegram, porque eu acho que é isso, nós temos que multiplicar a palavra, e o que nos liberta, o que nos alimenta, o que nos renova, é a palavra. É isso aqui, ó, palavra. Sem a palavra, não tem obreiro Ebert, não tem pastor A, não tem bispo C, não tem esposa A, não tem. É a palavra, o título não nos salva. Esse crachazinho aqui, ó, que eu trouxe sem querer da reunião, não vai me salvar. Não vai me salvar. Eu não vou chegar na porta do céu com um crachá dizendo, ó, obreiro Ebert, posso passar? Nada disso. Mostre-me suas mãos. Essa é a pergunta. Durma com essa pergunta, durma olhando para sua mão. O que eu tenho nas minhas mãos? E se não tem nada, amanhã é o grande dia de você colocar algo nas suas mãos, que são almas. Acorde, se prepare, coloque uma blusa branca igual o obreiro orientou lá no grupo e vá.
Seja útil. Obreiro, eu não sei falar, eu não sei nada. Meu irmão, só ande. Só ande. Pegue a carta e dê na mão de alguém. Fale, Jesus lhe ama. Vira as costas e vai embora. É isso. Quem faz a obra? O Espírito Santo, quando ela lê a vida dela. Por que isso vai acontecer, obreiro? Porque você é a chave. A chave que abre as portas dos corações. E o Espírito Santo vai tomando passagem. E ele vai curando, libertando e transformando. Que Deus abençoe a todos vocês, sua família, sua casa. Que o poder do Senhor Jesus, ele invada o teu lar. Que ele cure a tua casa, que ele cure a tua família. Que ele cure os teus sonhos. E que ele cure a sua memória. Porque muitas das vezes nós esquecemos de onde nós saímos. Não se esqueça de onde Jesus te tirou. Não volte ao lamaçal. Não volte ao Deuteronômio 8, a Rua da Lama. Não volte a esse lugar. Nunca mais. Não olhe para trás. Espada pelo Senhor, espada pela força jovem, espada pelo reino de Deus. O único que vai cair é Satanás. O povo de Deus vai, cabeça erguida rumo ao céu. Deus abençoe, grande abraço, até a próxima, pessoal. Fica com Deus.